curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, e disse que ainda deveriam fazer tudo absolutamente de graça, porque afinal, também haviam recebido de graça, não é verdade? Disse a eles: não levem alforge, não levem 2 túnicas, sandálias, bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quando vocês entrarem numa cidade, saudai-a com paz, e se houver ali alguém digno, a paz repousará sobre esta casa. Mas se não te receberem, virem-se, sacudam a poeira dos pés, e a paz seguirá contigo. Amém? Lindas instruções. Mas no meio de todas estas, Jesus parece falar uma coisa que está desconexa. Parece que ele muda de assunto. E ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Verso 16. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Você pode repetir isso comigo? Prudente como a serpente e simples como a pomba. Veja, se lermos rapidamente estas instruções, ela pode parecer um pouco estranha, ambígua, duplo sentido, porque que consenso pode haver entre uma pomba e uma serpente? E mais, você ouvir Jesus dizer aos seus discípulos para serem simples como a pomba, é compreensível, porque sempre fomos ensinados, e até pela própria Escritura, que a pomba é símbolo de quê? De paz, de pureza, de coisas limpas, e figura de quem? Do próprio Espírito Santo, sim ou não? Não é verdade? Agora, você olhar, ler, Jesus dizer aos seus discípulos: sejam simples como a pomba. Obviamente a memória, a lembrança, sabemos do que ele está falando. Mas esse mesmo Jesus, nessa mesma passagem, olha para os mesmos discípulos e diz: sejam prudentes como a serpente. A pergunta que eu te faço é: se a pomba nos lembra de coisas limpas, puras, de santidade, da figura do Espírito Santo, do que nos lembra a serpente? De Satanás. Sim ou não? Não precisa ter medo de falar não, porque aqui ele não tem autoridade. E o que Jesus quer dizer para os seus discípulos? Sejam prudentes como a serpente. Imagine que o próprio Jesus aparece aqui nesta noite. Qual o seu nome? João. Diz: João, não é à toa, o discípulo João, deixa eu te dar uma instrução. Seja simples como a pomba. Que lindo. E de repente ele diz: mas seja prudente como a serpente. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Será que ele está olhando para os seus discípulos e dizendo assim: existe algo ali na serpente que você tem que aproveitar, que você precisa? E é sobre estas coisas que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, porque isso está completamente ligado à nossa fé. Quantas vezes eu e você já não pregamos, já não pregaram para nós, já não vimos mensagens, já não lemos sobre a necessidade de guardar o coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes de vida. Não é verdade, sim ou não? Eu acho que esse deve ser das primeiras passagens que todo crente, se não ouve, começa a aprender quando acessa um ambiente
de igreja: guarda o teu coração, conserva o teu coração puro, sobre a necessidade de ter um coração puro, longe de maldade, de ira, de cólera e de todas as sujeiras que eu e você sabemos que há por aí. Fomos sempre ensinados sobre o perigo de guardar coisas ocultas no coração, sim ou não? Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado, assim, olha, e diga assim: eu acho que ele está falando com você. Diga aí, irmão, vigia, não guarda nada no coração, não. Amém? Provérbios vai dizer, falamos aqui sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Efésios 4, verso 31 vai dizer: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e assim toda malícia. E existe também aquela famosa oração que quase ninguém aqui nunca deve ter feito, o Salmo 51 de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu acho que essa é a oração que deve fazer parte da vida de todo crente. Quantas e quantas vezes eu me vi orando isso, e literalmente com esse desejo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto. Amém por isso? E tudo isso é muito maravilhoso, é válido, tem que ser feito, tem que ser praticado, tem que ser ensinado, tem que ser vivido. O problema é que nós estamos levando tempo demais, e diga-se de passagem, mais do que o esperado, para entender a urgente necessidade de, como crentes, também sermos pessoas prudentes. Não adianta sermos apenas pessoas simples de coração, se não houver em nós prudência. E aqui eu quero começar a acomodar algumas coisas. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Mais de 2000 anos se passaram desde o dia em que Jesus Cristo disse estas palavras. E até hoje não conseguimos compreender que a simplicidade é para o coração, mas a prudência para o entendimento. Diga comigo: a simplicidade é para o coração e a prudência para o entendimento. Escute, eu e você devemos ter e manter os nossos corações tão simples quanto o Espírito nos ajude a ter. Amém? Conserve o teu coração na simplicidade. Ore por isto. Busque isto no Senhor. Busque auxílio do Espírito. Espírito, me ajude a ter um coração simples. Mas compreenda que na sua mente, no seu entendimento, você deve crescer em prudência, em sabedoria, em revelação. E hoje, nós temos muitos crentes lindos e maravilhosos, com um coração extremamente simples, mas muito pouco prudentes. E por falta de prudência, não conseguem, não acessam viver aquilo que o Senhor lhes permite, aquilo que faz parte da sua herança. E muitas vezes ainda culpam ao diabo, e não é ele, irmãos. Muitas vezes é a nossa falta de prudência. Necessitamos de uma geração que tenha um coração simples, amém por isso? Mas que seja entendida, que tenha sabedoria, que seja prudente e que tenha a revelação de Cristo. Quando Jesus disse que se não nos convertêssemos,
se não nos tornássemos como criança, lembra disso? Dizendo que jamais entraríamos no reino dos céus? Irmãos, ele estava falando do coração, ele não estava falando do seu entendimento. Jesus morreu, dentre tantas coisas, para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Ele falava do coração e não do entendimento. Lucas, ele vai registrar que o próprio Jesus Cristo, enquanto menino, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Para quem anota Lucas 2:52. Uma coisa, pastores, uma coisa, amados, é ser simples de coração. Outra muito diferente é ser também simples de entendimento. E tenho visto pessoas passarem a vida lutando para serem simples de coração, orando, jejuando, buscando ao Senhor e alcançando esta graça. E são pessoas maravilhosas. Você conhece uma pessoa simples de coração? Conhece? Não é gostoso estar com elas? Sim ou não? É maravilhoso. Todos gostamos de nos relacionar com pessoas que são simples de coração. O problema é quando essas pessoas, além de simples de coração, também são simples de entendimento. E, por favor, eu não estou falando de nível escolar aqui, quero deixar isso muito bem claro. Eu não estou falando de capacidade cognitiva, eu estou falando de entendimento espiritual. E me permita adiantar um pouco, para ajudar na compreensão. Hoje temos uma geração de crentes que amam orar, amam se consagrar, mas que por falta de entendimento espiritual, de revelação, sofrem desnecessariamente. Me permita dizer algo. O sofrimento faz parte da vida. Amém? Eu não quero te enganar e dizer o contrário. O sofrimento faz parte da vida e também faz parte da vida cristã. Eu não sei quantos aqui, de repente, um dia se converteram ou ouviram alguém dizer: venha para Cristo, pare de sofrer. Irmãos, venha para Cristo, Ele vai mudar a sua vida. E Ele tem poder para mudar a vida, amém? Ele tem. Mas isso nem sempre significa ausência de lutas ou sofrimentos. Eu lamento muito, muito informar que estas pessoas, apesar de serem simples de coração e serem extremamente maravilhosas, devido à forma imprudente com que vivem, devido à falta de entendimento, de compreensão, de revelação espiritual, sofrem desnecessariamente. E pior, são pessoas com as quais Deus não pode contar. Porque não basta ser simples de coração. Por isso, depois de os discípulos caminharem com Jesus e verem tudo o que viram, serem discipulados, ministrados pelas palavras, verem todos os milagres e de estarem prontos, Jesus lhes dá autoridade, poder, mas ao invés de os enviá-los simplesmente, Ele os instrui. E no meio de tudo diz a eles: sejam prudentes, não vão de qualquer forma,
Prestem atenção. Olha para a pessoinha linda que está do teu lado e diga assim: está na hora de você se tornar uma pessoa prudente. Diga, sem medo. Ele não vai brigar, ela não vai brigar com você, vai? E olha, a Bíblia trata com demasiada seriedade a falta de prudência, a falta de revelação, a falta de entendimento. Eu quero ler alguns versículos aqui, mas de início, eu quero pedir a você que não me interprete mal nas passagens que eu vou ler, amém? Porque eu também me enquadro no meio delas, ok? Posso ler tranquilo? Se você dissesse não, eu ia ler da mesma forma, mas... Olha o que a Bíblia vai dizer acerca da falta de entendimento, de revelação, de sabedoria, de prudência. Salmo, para quem anota, Salmo 49, versículo 20. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Oh, que maravilhoso. Vai dar certo no final, amém? Fica tranquilo. Sabe o que essa passagem está dizendo? Irmão, você pode ter toda a pompa, as pessoas podem olhar para você e achar: nossa, que pessoa impressionante, revestido de honrarias e tudo aquilo que a honra significa. Mas se você for uma pessoa sem entendimento, o que ele está dizendo é: entre você e um animal que está morrendo, não tem diferença alguma. Diga comigo: ai, ai, ai. Próximo, Salmo 32, verso 9. Aqui pega, hein? Não sejais como o cavalo ou a mula. É a passagem, hein? Não sou eu. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não que... Olha para mim, sabe o que essa passagem está dizendo? Que uma pessoa sem entendimento, ela é como um cavalo e uma mula. E ela precisa ter cabrestos, freios e... Quem já andou a cavalo aqui? Bom, então sabem muito bem. Esses animais precisam ter freios e cabrestos. Sabe o que são isto? São os sofrimentos que às vezes vêm sobre as nossas vidas, porque se não for isso, não obedecemos. Tem pessoas... Ei, olha para mim. Eu falei que vai dar certo no final, hein? Existem pessoas que, se a vida se tornar um mar de rosas, Deus perde o coração dela. Tem pessoas que só sabem louvar a Deus no meio de provas, que só lembram de Deus no meio das lutas, que só buscam o Senhor quando a água está chegando no nariz. E sabe o que são isto? Isto é uma pessoa sem entendimento, e é como um cavalo ou uma mula, que precisa de que alguém esteja em cima, instigando, ferindo, machucando, direcionando, porque senão não obedece. Você pode me ajudar de novo? Dá um sorrisinho para quem está do seu lado e diga assim: eu estou achando que é melhor você obedecer. É só uma desconfiança, assim. Eu acho que se obedecer dói menos, hein? Irmãos, todos nós sabemos disso. Não é à toa que 1 Samuel capítulo 15, Deus vai dizer: acaso me agrado, ou eu quero, ou eu busco sacrifícios, ou que me obedeça? Deus está dizendo lá atrás, no Antigo Testamento: eu não estou atrás de sacrifício, eu quero alguém que comece a me obedecer. Mas porque não obedecem, precisam sacrificar.
Oi? Posso ler mais alguns? Mesmo? O ruim é que aqui só tem porta de saída na frente, né? Aqui não tem, né? Não dá para fugir. Jó, capítulo 12, verso 24 e 25. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam às apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Você já se sentiu, ouviu alguém dizer assim: parece que eu estou perdido, não sei o que fazer, parece que eu estou andando em círculos, minha vida é sempre a mesma coisa? Não levanta a mão. É exatamente isso que esse texto está dizendo. Quando o entendimento é tirado, Deus os permite vaguear pelos caminhos, pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam as apalpadelas, não sabem para onde vão, não têm uma direção de Deus para caminhar. Se alguém disser vira à esquerda, ele vira à esquerda. E para onde vai esse caminho? Não sei, mas me falaram para virar. Provérbios 16, verso 22. Olha que coisa linda. A parte A. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Uau! Mas, para o insensato, o nécio, a sua estultícia, aí usa a palavra estultícia? Não. A palavra estultícia é estupidez. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estupidez, a sua tolice lhe é como castigo. E esta passagem fala daqueles que pela falta de entendimento estão sofrendo como resultado das suas más escolhas. Irmãos, nem tudo é Deus, nem tudo é o inimigo. Há muitas coisas que a nossa consciência, para se tranquilizar, diz assim: é a vontade de Deus. E tem coisa que não é a vontade de Deus não, irmão. É só a nossa falta de entendimento. É só a nossa falta de revelação. É somente a nossa falta de prudência. E você não precisa levantar as mãos, nem olha para o lado. Mas quantos de nós não estamos ou conhecemos alguém que por sua falta de prudência está sofrendo coisas que não necessitava? E há pessoas que fazem má escolhas uma atrás da outra e depois precisam passar a vida clamando por um milagre. Você sabia que muitos, não todos, muitos dos milagres que nós buscamos é para responder, arrumar, consertar alguma área da qual eu e você fomos irresponsáveis? É como aquela pessoa que às vezes passa a vida comendo pizza, hambúrguer e tudo aquilo que é maravilhoso. E quando os anos chegam, começa: Senhor, eu repreendo esse colesterol alto em nome de Jesus.
Eu amo os milagres do Senhor. Quantos amam? Eu oro por milagres, eu amo os milagres, eu gosto de ver os milagres acontecer. Mas Deus teria muito menos trabalho conosco, se tão somente fôssemos responsáveis com aquilo que Ele nos confiou. Há um ditado que diz em Minas, aqui eu não sei se o pessoal conhece, eu sou mineiro, já deve para... E diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Irmãos, em parte, isso é verdade. Mas eu e você conhecemos pessoas que oram demais. Muito. Vivem subindo e descendo o monte. Todo dia que você fala, pastor, hoje eu vi um anjo. No outro dia foi um querubim. Miguel desceu aqui, batemos um papo violento aqui, ficamos até de madrugada conversando. Mas quando você olha para a vida, você não vê o fruto daquilo que dizem. Quando precisam, vivem subindo os montes e conversando com os anjos. Mas quando precisam voltar para o mundo normal e tomar as escolhas, as decisões que eu e você precisamos fazer diariamente, vivem tomando as decisões erradas. E aí diz, isso é coisa do inimigo. Ninguém nunca ouviu, estou falando lá de Minas, né? Eu falei lá em Minas, isso é muito comum. Permita-me ir entrando aqui. Por que é que eu e você precisamos de prudência? Jesus instruiu seus discípulos e disse, sede simples como a pomba, e prudentes como a serpente. Tenham seus corações simples, mas na sua mente, no seu entendimento, cresçam em revelação, em prudência, em sabedoria, em entendimento. Vou dar alguns exemplos, você vai seguramente encontrar muitos outros. Por que é que nós precisamos de prudência, pastores? Para que possamos escapar dos erros que as pessoas que são simples de entendimento caem. Tem pessoas, querido, que são simples de coração e é maravilhoso, mas vivem caindo em armadilha, vivem fazendo coisa errada, vivem metendo os pés pelas mãos, porque também são simples de entendimento. Há pessoas que estão sempre enroladas, presas com várias situações, com ciclos que parecem ser intermináveis, simplesmente porque lhes falta entendimento, lhes falta prudência na vida, no dia a dia. Estão aqui comigo? Amém. Eu e você temos visto, conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas que verdadeiramente amam o Senhor. Eu nem estou discutindo isso aqui. Pessoas que servem ao Senhor nas diferentes áreas, sinceramente fiéis em tudo aquilo que Deus os chama, mas que sofrem desnecessariamente, só porque lhes falta prudência. Irmãos, se o sofrimento faz parte da vida, amém? E Jesus nunca escondeu, Ele disse, nesse mundo tereis, Ele nunca escondeu. Se o sofrimento faz parte da vida, escolha ao menos sofrer por aquilo que vale a pena. Deixe de sofrer desnecessariamente, simplesmente. Em Minas nós usamos uma expressão, cabeça dura, aqui conhece também? E como tem crente cabeça dura? Que às vezes não sabem discernir fé de obstinação. Fé é uma coisa, irmão. Obstinação é outra. E há muitas pessoas obstinadas, achando que é fé. Obstinadas com coisas que já sabem
que já deveriam ter deixado, que já não deveriam estar mais insistindo com alianças das quais Deus falou até aqui, e insistem em continuar carregando Ló consigo. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e diz assim: agora eu sei que ele está falando com você. Me dão mais uns minutinhos? Nós podemos orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer tudo o que nos ensinam a fazer. Mas se nós não crescermos em prudência, se não crescermos em sabedoria, se não crescermos em entendimento espiritual, nossa vida prática não se desenvolverá. O Evangelho não se manifestará em nossas vidas. E passaremos a vida mendicando coisas que já são nossas, mas que por nossa meninice não podemos desfrutar. Foi o que o apóstolo Paulo exortou os irmãos da igreja de Gálatas, da Galácia, Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro é menino, ainda que ele seja herdeiro, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Eu quero te animar nessa noite a parar de arrumar desculpas para si mesmo e de achar que tudo que não aconteceu ou é o inimigo ou é porque Deus não quis. Sim, estas são opções, mas também pode ser por nossa falta de prudência. Porque aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, há pessoas aqui que têm promessas lindas da parte do Senhor, sim ou não? E que às vezes ainda não podem desfrutar disso, porque não têm a maturidade suficiente, porque não têm a prudência necessária. E ao invés de ficar orando, Senhor, que chegue o tempo, que chegue o tempo, não, irmãos, essa não é a oração. É, Senhor, que eu amadureça, que eu entenda, que eu veja, me dá a sabedoria. Ele diz, se te falta sabedoria, peça, porque Ele dá sabedoria. Se eu e você somos crentes e podemos amar o Senhor profundamente, e amamos, amém? Amam o Senhor? Mas se nos falta prudência, se nos falta sabedoria, revelação, Deus não será glorificado em nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa que possivelmente já o saiba. Deus não é glorificado quando você levanta as mãos e diz, glória a Deus. Isto não é glorificar a Deus. Isto é louvar a Deus. Nós não glorificamos a Deus aqui dentro, nós glorificamos Deus lá fora. Quando aqueles que não conhecem a Jesus Cristo olham para as nossas vidas e podem ver Cristo através da forma como vivemos, através das escolhas prudentes, coerentes com o Evangelho que eu e você tomamos. Quantos querem glorificar a Deus aqui? Viva de forma prudente lá fora. É simples. Louve o Senhor aqui dentro, mas viva de forma prudente lá fora. Porque precisamos de prudência. Porque a falta de entendimento, de revelação, de prudência, prolonga os estados de desertos. Os estudiosos dizem que a travessia de Israel no deserto levaria 11 dias, alguns dizem 11 ou um pouco mais, enfim. Que fosse um ano. Por causa da falta de entendimento, prudência e revelação, ficaram 40 anos. E não somente 40, aquela geração morreu no deserto.
O deserto faz parte da vida. Deus faz com que o crente passe pelo deserto. Mas o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para morar. E se você está tempo demasiado no deserto, pergunte-se o que é que você ainda não entendeu. Porque o deserto é para passar, não é para morar. Há pessoas orando e dizendo: Senhor, faz um milagre na minha vida. E passando a vida esperando um milagre, Deus olhando e dizendo: e eu só querendo que você entenda. Eu só preciso que você compreenda. Eu não quero muita coisa, simplesmente que você comece a andar de forma prudente. Por que é que precisamos e necessitamos de prudência, de entendimento? Porque o reino de Deus e o evangelho não são assuntos de pedagogia. Nós podemos aprender tudo acerca do reino de Deus e não entrar nele. Podemos conhecer profundamente as Escrituras e não significa que conhecemos a Cristo. Por isso precisamos de revelação, de entendimento, de prudência. Por que precisamos de entendimento, de prudência? E aqui eu quero entrar no detalhe fé. Porque Deus não é responsável pelo que eu creio. Deus não é responsável por aquilo que você crê. Deus é responsável pela sua palavra. E creia-me que o homem consegue crer em cada coisa. Amado, jamais cometa o erro de confundir a sua vontade com a vontade de Deus. Ao contrário do que muitos imaginam, Deus não respalda as boas intenções do nosso coração. Deus não tem qualquer compromisso com a sua boa intenção ou a minha. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Boa intenção não é suficiente. Podemos ter as mais lindas intenções, mas se as nossas intenções estiverem fora da vontade de Deus, em desobediência à palavra do Senhor, e não contribuírem para o avanço do Evangelho, escute, Deus não irá respaldar. O compromisso de Deus é com a palavra dele, amém? Você está entendendo o que isso significa? Que não é com o que você crê, não é com o que você acha, não é com o que você, com as suas intenções, mas é com o que ele diz. O compromisso de Deus é com o seu propósito, e não é o seu propósito, é o seu propósito. E se o seu propósito não for equivalente ao propósito dele, Deus não está obrigado a respaldar. Deus não tem obrigação de respaldar as minhas ou suas boas ideias. Amados, nós somos bons para imaginar as coisas, não é? O problema é que às vezes nós queremos ser melhores do que Deus. E boas ideias não significa a direção de Deus. Todos nós aqui possivelmente temos
exemplos em nossas vidas ou de pessoas próximas a nós, que têm muito boas ideias, mas que acabamos percebendo que poucas delas são direcionadas pelo Senhor. A única coisa que Deus respalda é a sua palavra e é o que é feito em obediência a Cristo. Por que é que eu e você precisamos de entendimento? Porque a nossa fé, ela não pode estar edificada, alicerçada sobre coisas que Deus nunca disse. E tem muito crente crendo em coisas das quais Deus nunca falou. E o problema é que se eu creio no que Deus nunca falou, eu vou estar esperando o que nunca vai acontecer. Estão entendendo isso? A gravidade da situação? Por que é que eu e você precisamos de sabedoria, prudência, revelação, entendimento? Irmãos, precisamos orar nessa noite e permitir que o Espírito Santo esquadrinhe o nosso entendimento, para realmente saber quanto de evangelho tem ou há no nosso evangelho. Quantas das coisas que eu e você cremos realmente são coisas das quais Deus falou. Porque se eu e você estamos crendo em coisas que Deus nunca disse, nós vamos continuar esperando eternamente coisas que não vão acontecer. Porque o que Deus respalda é a palavra que Ele disse. Isaías, ele disse, a minha palavra não volta vazia. É a palavra dele, não é a nossa. Por que precisamos de entendimento? Porque a fé não nos foi dado para usar como queremos. E me deixe dizer isso com todas as letras. Se há uma das coisas, não a única, uma das coisas que durante muitos anos tem sido mal interpretado e mal utilizado na igreja do Senhor, é a fé. Porque fé começou a ser utilizado como instrumento de barganha. Eu faço, se o senhor fizer. Se o senhor fizer, eu faço. Fé não é uma moeda de troca. Você sabe para que é a fé? Não é difícil. A fé nos foi dado simplesmente para responder, dar uma resposta àquilo que Deus nos direciona a fazer. Fé não é para você utilizar, querido, como moeda de troca. Permita-me usar esta palavra, e eu sei que ela é pesada, mas muitos estão achando que Deus é como um agiota. Estão sempre indo lá tomar emprestado alguma coisa. Ele não é. Ele é o nosso Deus. E mais do que isso, Ele é o nosso Pai. Tem muitas pessoas que estão achando que se não sacrificarem, Deus não faz. Deus não precisa do seu sacrifício. Se Deus precisasse do meu ou seu sacrifício, não teria sido necessário Jesus morrer numa cruz. Posso te fazer uma pergunta? Não me responda. Qualquer um dos sacrifícios que eu ou você possamos fazer, terá mais poder do que aquele que foi feito na cruz? Será maior do que aquele que foi feito na cruz? Pagará os pecados de alguém igual àquele que foi pago na cruz do Calvário? O que
fizemos da fé. Deus não precisa do seu sacrifício, amados. Deus precisa da sua obediência. O que não fazemos por obediência, faremos por sacrifício. Entendeu? Sim ou não? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: pare de sacrificar e comece a obedecer. Eu te garanto, pela palavra, que quando você começar a obedecer, não terá que sacrificar. Por muitos anos a fé tem sido apresentada como uma ferramenta de autorrealização. Irmãos, isto não é fé. Muitas vezes nós pensamos que fé é um poder superior que vem sobre as nossas vidas. Muitas vezes pensamos que fé é algo que recebemos. Fé não é algo, fé é alguém. Fé é uma pessoa que nos foi dada, que mora aqui dentro de nós. Fé é o próprio Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da quê? Porque Ele é a própria fé. Ele é o amor, Ele é a palavra, Ele é a graça de Deus, Ele é a vida de Deus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água, mas Ele também é, além de tantas coisas, Ele é a própria fé. Diga: Jesus Cristo é a própria fé. E é por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer sobre a fé que uma vez foi dada, de uma vez e para sempre, aos santos. Toda pessoa que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, recebeu fé no seu coração. Porque fé não é algo, não é um poder que vem. Fé é a própria pessoa de Jesus Cristo. Pastor, então por que quando eu oro e quando eu jejuo, eu me sinto mais cheio de fé e parece que mais poder vem? Irmão, é só porque você deixa de se distrair com as coisas e prestar atenção na vida que há dentro de você. Por isso as coisas passam a suceder. Permita-me com respeito dizer o que vou dizer aqui, não estou anulando. O mesmo poder que você encontra no alto de um monte orando, você encontra dentro de um carro quando está dirigindo, dentro da sua casa quando você está com a porta fechada, quando você está lá orando. O mesmo Cristo que te visita, o mesmo Espírito que você sente, que parece que as coisas se tornam quando você está lá, Ele está aqui agora. E Ele te acompanha o tempo todo. O próprio Jesus disse isso, que Ele estaria conosco até a consumação. Até a consumação. Então Ele não entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele te foi dado, Ele está aí. Pare de ficar olhando para o alto, esperando receber aquilo que já te foi dado. A fé não é um objeto de troca. E eu encerro. Hebreus capítulo 11. Você conhece muito bem. Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé
é a substância das coisas esperadas ou do que se crê. Diga comigo, a fé. Aquela palavrinha, certeza, que em algumas versões aparece como certeza, no original esta palavra é substância. Diga comigo, substância. Ok. Cada vez que eu e você escute isso, não se distraia. Cada vez que eu e você encontramos esta palavra nas Escrituras, esta palavra, ela vai definir o que está depois dela. E a Bíblia diz, a palavra, a oração diga comigo, a oração a adoração Deus Queridos, nós devemos prestar atenção, porque quando você vê esta palavrinha ela vai trazer o significado, logo depois dela vai ter o seu significado. E a Bíblia diz que a fé diga comigo, ela é a substância. Sabe o que significa esta palavra substância? A palavra grega para substância, que é utilizada a palavra certeza, é a palavra upostasis. Toda vez que você vê essa palavra, fé, substância, a palavra upostase. Você sabe o que significa upostase? O que vai primeiro. O que é colocado debaixo. Quando essa casa, quando esse prédio estava sendo construído, a primeira coisa, depois de cavar os buracos, a primeira coisa que foi colocado aqui foi a upostasis, o fundamento, o alicerce. Quando a Bíblia diz que a fé é a certeza, ele está dizendo que a fé é a substância, que a fé é a upostase de Deus, é o que vai primeiro. E a pergunta que eu te faço é: quem é o fundamento da igreja? Quem é a upostasis da igreja? Quem é o nosso fundamento? Quando Deus diz, quando o autor da carta aos Hebreus diz, que sem fé é impossível agradar a Deus,